Juliano, dentro de consultório e fora dele, as pessoas têm sentido muita dificuldade em se relacionar. Os casamentos se desfazendo em época de pandemia, cada vez mais as pessoas acionando a justiça, os advogados, nos procurando, psicólogos e advogados, para intermediar as próprias relações. E o quanto isso tem desgastado emocionalmente as pessoas. Se relacionar é difícil. Você tem sentido isso também do seu ponto de vista jurídico? Preocupante, é preocupante porque, veja só, não são apenas as partes, são os advogados também te procurando. A gente percebe então que o problema ele contamina, as pessoas têm se adoecido e o problema já não é mais apenas jurídico. Eu digo com certa frequência para os meus clientes, para as pessoas que me procuram, e muitas vezes se tornam clientes de uma única consulta, que a única certeza que elas têm quando procuram um advogado para acionar o judiciário é que ela terá gasto. E muitas vezes esses gastos não são apenas financeiros. Não. E você percebe que é um doente tratando ou procurando tratar de outro doente. A situação realmente é crítica. É difícil, as pessoas não se conversam mais. As formações foram feitas para litigiosidade, para briga, para disputa, para a partilha. Mas não é aquela partilha em que se divide igualmente para que ambos possam ter algum proveito. É uma partilha necessariamente para destruição. Eu partilho para que ninguém possa receber o que é seu. Recentemente, estive conversando com um casal de psicólogos muito queridos, e você conhece, e o quanto que as relações hoje em dia estão tão difíceis, inclusive pela utilização da preposição ou a sua verdade, ou a minha verdade nas relações. E quando se tem uma união, ou até uma separação, seja de empresas, pessoas, casamentos, amigos, é importante que a gente utilize o "e". É o meu interesse e o seu. A partir disso nascer uma terceira coisa. E talvez o que você queira trazer a reflexão, se eu entendi bem, você me explica. Desjudicializar. Trazer de uma forma mais humana, menos cansativa, menos desgastante, mais econômica do ponto de vista emocional e jurídico. Sim. Tradicionalmente, o advogado ele foi forjado para a batalha, para a luta, para a disputa. E é engraçado porque quando há luta, há disputa, ele o faz representando os interesses dos seus clientes. E ele imagina que ele não vai sofrer, que ele não suportará as suas consequências ou as consequências do seu cliente. E ele faz tudo para ganhar. E sempre há alguém que sai derrotado. E ele não percebe, muitas vezes, que o derrotado também é ele, mesmo quando ele ganha para o seu cliente. E nós aprendemos dessa forma. Hoje, você imagina, um cliente ele vai procurar um advogado que já tem uma longa trajetória, uma certa experiência profissional. Isso faz com que ele tenha alguns anos de formação. E as escolas tradicionais, elas não ensinavam também métodos de solução consensual de conflitos. Elas ensinavam o litígio, elas ensinavam o conflito e vencia quem tinha melhores condições de oratória, de convencimento, e nem sempre isso revelava ser a verdade ou ser o que de fato correspondia a quem tinha o melhor direito. E o juiz ele ficava limitado então a decidir sobre duas verdades que haviam sido postas nos autos, quando na verdade podia ser nenhuma daquelas duas verdades. E isso faz com que a gente deixe de alcançar o nosso direito. E a desjudicialização é basicamente isso, onde você traz para a pessoa a oportunidade de resolver o seu problema, sem deixar para que um juiz, para que um terceiro tenha que decidir a sua relação. É possível que eu e você criemos essa terceira via.
Sem dúvida, sem dúvida. É aconselhável que se faça. Ela é menos onerosa, ela é menos demorada. Os advogados, eles podem ajudar as partes a resolver, abrindo o conhecimento, demonstrando pelas ferramentas que existem quais serão as possíveis soluções, sem necessariamente se socorrer do Poder Judiciário. Se eu entendi bem, você está desestimulando as pessoas a recorrerem ao Poder Judiciário, a contratarem um advogado. É isso? Porque do ponto de vista da psicologia, as pessoas acabam parando no consultório. Mas e do direito? Também não é bem assim. Não é bem assim. Senão o pessoal vai ficar bravo comigo. Eu não desestimulo nada. Pelo contrário, eu estou estimulando as pessoas, antes de procurarem o Poder Judiciário, encontrarem dentro de si, apoiados por advogados, por psicólogos, por psicanalistas, por sociólogos. O direito é uma ciência multidisciplinar, para que ela possa encontrar a solução e não deixar para que um terceiro faça. Veja só, há comarcas no interior em que o juiz tem uma equipe de 4, 6 servidores com um volume, um estoque de processo represado. Estoque de processo represado, estou dizendo processos que tramitam já há alguns anos, em torno de 8.000 processos. Humanamente impossível ele decidir com a mesma acuidade que um advogado faria, juntamente com o seu cliente, e encontrar a solução mais próxima. Acordos. E não vamos simplesmente tratar por acordos, porque senão vão dizer também que eu estou sugerindo uma outra coisa, ilícita, né? Porque o conceito de acordo, mas eu acho que é acordo, né? De acordar, de decidir, de conciliar, de encontrar a solução, né? E não é difícil achar. Não é difícil porque se você imaginar um advogado com uma larga experiência, com anos de vida, calejado, ele sabe por onde se passa e o que é possível ser feito. Você faz isso? Sim. Hoje eu me orgulho de dizer que eu prefiro não um mau acordo do que uma boa demanda, porque também vai dar uma outra conotação, mas eu prefiro aconselhar meu cliente, encontrar a solução. Isso já vem de algum tempo no estado de São Paulo, em que justamente para evitar essa disputa desenfreada, o próprio estado de São Paulo majorou, ou seja, ele aumentou o valor da taxa para recurso. Então, se você quisesse recorrer, você teria que recolher um pouco mais para os cofres públicos. E aí inibia. E um dia eu cheguei para o meu cliente e falei assim: escuta, nós perdemos, mas eu digo que o direito é seu. Porque o cliente te pergunta: ué, mas você não disse que eu tinha razão? Sim, tinha razão, porque se não tivesse eu não teria feito. Mas nós perdemos, o juiz entendeu diferente. Podemos recorrer. E era uma condenação injusta a pagar 2.000 e poucos reais, algo do tipo. Para ele recorrer, ele teria que recolher para o Estado, ele teria que pagar uma taxa de 3.200. Os valores não são necessariamente exatamente esses, mas só para exemplificar. E ele disse: eu pago 3.200 para o Estado, mas não pago para o autor. E ali eu comecei a refletir melhor sobre a função, sobre a essência, não do direito que é posto, mas da atividade jurídica, da prática da advocacia. Não fazia sentido ele pagar 3.200 para o Estado se ele podia pagar 2.000. É claro que nenhuma das duas soluções pareciam ideais, principalmente para quem tinha o direito. Mas ele poderia ter evitado tudo isso se antes das partes terem socorrido do Poder Judiciário, tentar entrar num consenso, tentado entender quais são as dificuldades. Porque a única certeza que se tem quando começa um processo são os gastos, como eu falei lá atrás. Você começa gastando. Esses gastos já vêm antes mesmo de iniciar um processo. Sem dúvida. O gasto numa separação, o gasto... Isso é muito comum, separação de bens, em divórcios dentro do consultório, o desgaste emocional, histórico, familiar. Esse gasto já começa bem antes do processo. E é claro que nós não estamos falando de gasto financeiro ou monetário. Não só. Você falou de desgaste.
nós estamos nos desgastando, nós estamos nos definhando. Veja só, um processo ele dura, em média, para não durar nada, vamos dizer hoje com o processo eletrônico, 8 meses, 1 ano. Pega o que ganha um advogado numa ação dessa, divide por esse período, divide por número de meses, divide por número de dias, divide por número de horas e veja quanto ganha pela hora dele. E hoje, com o mundo digital, não é incomum o seu cliente começar a mandar o WhatsApp porque ele está angustiado, e também não é incomum o advogado não ter condição de responder para o cliente. E aí o cliente que já estava adoecido, voltamos lá na questão de todos estarem com uma doença que não se encontra cura, porque não se reconhece como doença, suas angústias, e vai sofrendo, e vai sofrendo, e vai sofrendo. E cada vez mais o número de advogados deslocados, o número de advogados licenciados por problemas de saúde, e a relação dele com seus clientes vai agravando cada dia mais. E os problemas dos clientes não têm se resolvido. Ou seja, não é o judiciário que vai colocar a solução para todos os assuntos. Não somos as soluções, somos os meios de ferramenta para trazer saúde e soluções, mas não a solução final. Sem dúvida. Essa construção de autonomia é preciso a gente trazer, inclusive de uma forma franca. Psicólogo não salva ninguém e advogado também não resolve de uma vez, mas podemos ser ferramentas mais honestas para tornar a vida dessas pessoas de fato mais fluida. A honestidade é um ponto fundamental, né? A honestidade, eu acho que ela está intimamente ligada, relacionada com o direito. Se você é honesto nas suas proposições, você não espera que o outro dê para você aquilo que não seja seu, e você não espera dar além daquilo que está na sua capacidade, entendeu? Isso você encontra um certo equilíbrio nas relações. É preciso ser honesto.